Olá, queridos, queridas. Nós seguimos com nossos estudos de Direito Processual Penal. Nós vamos começar agora uma sequência de aulas para estudar as provas no processo penal. Nós vamos entender como é que essas provas se organizam dentro da estrutura do Direito Processual Penal, qual é a função dessas provas, quais são as características e quais são as provas em espécie, né? Nessa nossa aula eu quero enfrentar com vocês a chamada teoria geral das provas, que ela estrutura, né, o conhecimento, o estudo geral sobre as provas. Sobre determinado aspecto, nada mais importante no processo do que o conjunto probatório. É com base nesse conjunto probatório, com fundamento nesse conjunto probatório, que nós vamos ter a estruturação da decisão, ou seja, do processo em si e, consequentemente, da decisão. O professor Eugênio Pacelli ele usa um raciocínio muito interessante em que ele diz que a prova funciona, né, a prova ela serve como um elemento de reconstrução na cabeça do julgador daquela verdade sobre o fato que ele precisa ter para julgar. Ele não presenciou, obviamente, o fato. Ele não assistiu, obviamente, o fato. Então ele vai tomar efetivamente as provas, esse conjunto de provas, esse conjunto de elementos de prova, como um instrumento para reconstruir, né, para fazer com que ele tenha a percepção, diante daquele caso concreto, do que efetivamente ocorrera. Então, a grande função da prova é essa, a reconstrução da verdade na cabeça do julgador. Verdade com todas as ressalvas que já conversamos, ou seja, por mais que nós saibamos que não existe aí uma verdade absoluta, mas que haja um grau de segurança efetivo, concreto, para que possamos ter aquela decisão tomada da melhor forma, tomada dentro da melhor segurança e do maior grau de verossemelhança possível, ou seja, a maior aproximação da verdade acaba refletindo o objetivo maior do processo penal, para que com isso eu tenha a certeza necessária e com essa certeza possa tomar a decisão mais justa, quer seja reconhecendo materialidade e autoria e impondo responsabilidade criminal, quer seja não as reconhecendo. Isso é um elemento fundamental para que tenhamos aqui. Dentro desse contexto, nós precisamos entender que as provas representam esse instrumento bastante precioso para o desenvolvimento do processo. Tá? Essas provas elas se dividem em várias categorias. Era muito comum, por exemplo, há algum tempo atrás, uma insistência, digamos assim, da doutrina em classificar as provas em provas documentais, periciais e provas testemunhais. E mais do que as de classificar assim, havia uma insistência da doutrina de hierarquizar essas provas, de transformar essas provas em algo hierarquizado. Então, alguns defendiam que a prova pericial valia mais do que a prova documental, que por sua vez valia mais do que a prova testemunhal. Essa classificação hoje não tem tanta importância, claro que ela pode ser feita, evidentemente, mas ela não tem tanta importância por dois motivos. Primeiro, porque nós temos hoje uma gama de provas, provas nominadas e inominadas, ou seja, aquelas provas previstas no Código de Processo Penal e na legislação extravagante, provas nominadas, e outras provas de qualquer outra natureza, que muitas vezes fogem dessa classificação mais usual, mais clássica. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, a prova de infiltração de agentes policiais ou as provas derivadas de uma colaboração premiada, não necessariamente elas vão se encaixar em apenas uma dessas categorias. Então daí porque essa classificação perde um pouquinho da importância que ela tinha há algum tempo atrás. Da mesma forma, a busca por essa hierarquização, ela também já não tem mais a importância que ela tinha antes, ela não vai ter a importância que ela tinha antes, especialmente considerando que, na verdade, para que eu possa determinar
para que eu possa aferir qual prova vale mais, o raciocínio sempre será um raciocínio feito no caso concreto. É um raciocínio que eu vou fazer dentro da situação específica. É isso que vai denotar qual é exatamente a prova mais importante. Ou seja, uma prova, por ser técnica como a prova pericial, por si só, não é mais importante do que uma prova testemunhal. Sempre eu vou ter que validar isso, verificar isso no caso concreto. Eu vou ter que perceber isso diante do caso concreto. Então, por exemplo, para que a gente fique num exemplo mais simples, num caso de homicídio, por exemplo, um caso ali em que eu tenho efetivamente uma lesão, um homicídio. Muitas vezes, somente a prova testemunhal ela vai ser efetivamente a prova que vai poder dizer o que foi que ambos, vítima e réu, conversaram antes do fato, qual era a relação de animosidade, de inimizade que havia entre eles. Ou seja, muitas vezes o que eu vou perceber é isso. A prova testemunhal, que ela foi durante tanto tempo relegada a uma categoria inferior, né? Alguns usavam a expressão que eu considero não apenas errada, como grosseira, de que a testemunha seria a prostituta das provas, porque seria venal, eu compraria, corromperia alguém. Na verdade, não há isso, né? Qualquer prova, infelizmente, é passível de ser corrompida, de ser falsificada, de ser falha. Tanto é que nós vimos recentemente o incidente de falsidade, que é um incidente para a verificação da verdade sobre a prova, e qualquer prova tem a sua importância dependendo do caso concreto, ou seja, eu vou extrair aí, no caso concreto, aquela determinada prova, a importância que ela merece. Então, muitas vezes, a prova testemunhal, ela tem uma importância maior para provar determinado aspecto do fato do que a prova pericial, porque a prova pericial não alcançaria, não conseguiria, não lograria provar aquilo ali. Então, entendamos as provas como esse conjunto de instrumentos que reproduz na cabeça do julgador essa determinada verdade, e esse conjunto de instrumentos que vai fazer com que ele possa tomar uma decisão mais correta, mais justa, mais pensada para o que seja o elemento de verossimilhança do fato. E não adianta buscar efetivamente esse conjunto, essa hierarquização da prova. Vamos trabalhar com a importância da prova diante do caso concreto. É isso que tem que ser medido por nós, ou seja, a verificação da prova diante da situação concreta, diante do caso concreto. Isso, repito, é que vai fazer a diferença diante da situação efetiva. Seguindo em relação a isso, a gente já entende efetivamente quais são, né, as importâncias da prova, ou seja, o porquê da existência das provas. A prova, sobre determinado aspecto, é esse recheio do processo penal. Então é esse recheio que a gente vai ter que levar em conta quando a gente verifica, né, quando a gente apreende essa determinada nuance sobre a importância da prova. E agora, analisando a teoria geral da prova, eu quero ver com vocês 3 artigos do Código de Processo Penal. São os artigos que iniciam o título relativo às provas. Eu estou falando dos artigos 155, 156 e 157 do Código de Processo Penal. Esses artigos, eles determinam efetivamente a teoria geral da prova, a teoria geral sobre esses elementos de prova. O artigo 155 fala que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Muito bem. Então, a primeira coisa, ele está definindo, ele está expressamente deixando claro que a prova que vale para o enfrentamento do julgamento processual, ou seja, a prova que pode fundamentar a decisão do juiz é a prova que passou pelo contraditório judicial. Tá? Então ele deixa muito claro que ele positiva
o princípio que nós já conhecemos, que é o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, ou seja, o juiz está livre para decidir do jeito que quiser, desde que ele fundamente na prova. Ele deixa claro isso no artigo 155, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, mas ele condiciona que tipo de prova? A prova produzida no contraditório judicial. Então, no contraditório judicial, a gente vai ter essa validade. Por quê? Porque aquela prova produzida durante a fase do inquérito ou durante a fase de investigação de qualquer natureza é uma prova que não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. Essa prova não passou pelos crivos do contraditório e da ampla defesa. Então, o que isso significa? Ao não passar pelos crivos do contraditório e da ampla defesa, o que nós vamos ter, né, efetivamente, é a ideia de que aquela prova servirá apenas para dar um lastro, efetivamente, para a ideia. Essa prova vai servir, né, como fundamento de decisão apenas quando passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Ele vai passar necessariamente pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Porque quando foi feito lá atrás, lá durante a fase quando foi feito na fase do inquérito policial, né, ele teve efetivamente a prova produzida apenas para viabilizar a formação da ação penal. Ou seja, eu tenho ali apenas a prova que induziria efetivamente a formação da ação penal. Então, aquela prova do inquérito, ela não é efetivamente uma prova submetida, realizada a ponto de dar lastro a uma condenação, a uma sentença. Porque o objetivo dela era outro, ela tinha como objetivo uma outra coisa. Eu queria apenas e efetivamente ter ali, diante daquele determinado cenário, elementos mínimos, comprovação de materialidade, indício e autoria, para fundamentar a ação penal. Uma vez instaurada a ação penal, aí eu já preciso de uma prova mais robusta. Aí sim, essa prova produzida durante o processo, passando pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, para que ao final eu possa ter efetivamente essa prova como dando sustentação, dando validade a uma decisão judicial. Então, veja o que ele diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. E ele continua: não podendo fundamentar sua decisão, preste atenção, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, eu até posso utilizar os elementos da investigação, mas eu não posso efetivamente ter a ideia de que aquela decisão, aquela prova do inquérito possa sozinha, sem a interferência de outras, sem a complementação de outras, fundamentar a decisão final. Ou seja, a decisão de prestação jurisdicional, a sentença, tem que ser baseada na prova produzida durante o processo penal, durante o processo criminal. Eu, efetivamente, até posso, dentro daquele cenário, ter a possibilidade de temperar efetivamente aquela decisão com a prova do inquérito policial. Porém, eu tenho efetivamente de que a decisão pode ser complementada no seu fundamento com aquela determinada prova do inquérito. Porém, o que representa o peso efetivo da fundamentação é a prova produzida no inquérito, na fase judicial, ou seja, na jurisdição. E aí, ele complementa ainda no finalzinho, dizendo: ressalvadas
as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, ou seja, aquelas provas que não podem ser repetidas, já que eu não posso realizá-las novamente, eu apenas, para que possa fundamentar a decisão, vou dar, por exemplo, à parte a possibilidade de falar. O artigo 156 ele fala da alegação, do ônus probatório. A regra de quem vai provar é que quem vai alegar. Quem alega, prova. Então veja aí o caput do artigo 156. A prova de alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então a regra qual é? Quem alegou, provou. Quem está alegando é que deve provar. O juiz pode, de ofício, produzir algumas provas. Veja o que diz o inciso 1º. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, a adequação e desproporcionalidade da medida. Então, eu estou aqui com a regra, o juiz vai poder suplementar a produção da prova, porque em regra quem prova é quem alega. Por exemplo, antes de iniciar a ação penal, ele vai fazer isso quando considerar que aquela prova é urgente e necessária. Ou seja, está diante de uma prova que seja urgente e necessária. Ele, de ofício, pode determinar a produção daquele elemento de informação. E diz o inciso 2º do mesmo artigo 156, determinar no curso da instrução, aí já é na fase judicial, a ação, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Determinar no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Então nós temos, efetivamente, que o juiz pode, de ofício, produzir a prova, quer antes de iniciada a ação penal, quando ele considerar necessária e útil, ou quer mesmo durante a instrução probatória, mas em caráter suplementar. A responsabilidade, o ônus de provar é daquela parte que alegou. Né? Ela é que vai ter essa determinada capacidade ou responsabilidade. Isso mudou. Essa redação que eu li para vocês é uma redação atualizada em 2008. Antigamente tínhamos a ideia de que o juiz tinha a capacidade instrumental bastante desenvolvida, ele podia produzir essa prova na intensidade, na medida que ele efetivamente desejasse. Tá? Artigo 157, são inadmissíveis, sendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas e entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Ou seja, aqui ele está dizendo que a prova ilícita ela é impossível de ser validada, ela será desentranhada do processo. Mas veja o que diz aí o parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, que ele está falando das provas ilícitas por derivação, aquela teoria do encontro, aquela teoria da árvore dos frutos envenenados, salvo quando evidenciado o nexo causal entre umas e outras, quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras. Ou seja, se de uma prova ilícita eu produzo outra, toda essa cadeia de provas está imprestável. Mas eu percebo que essa segunda prova nada tem a ver com a primeira, que é ilícita, que eu poderia ter chegado nela por outro caminho, essa prova será validada. Tá? É isso que ele vai dizer no parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, uma prova ilícita produzirá, como consequência, a outra como ilicitude. Ou seja, se essa prova é ilícita, essa que foi dela decorrente será também ilícita. É o que a gente chama de prova ilícita por derivação. Dentro desse contexto, eu vou ter efetivamente a ideia de que qualquer alteração dentro desse determinado cenário é que, se essa prova é ilícita e ela produziu esta, ambas são imprestáveis. Mas se eu conseguir chegar a essa aqui por outro meio, por outro caminho, eu vou ter essa prova como válida. Tá? Então, aqui nós temos a teoria da árvore dos frutos envenenados. Interessante falar também de uma outra teoria, a teoria do encontro fortuito de provas. Ela vai dizer o seguinte: se eu não estava buscando aquela prova, não era o caminho natural para buscar aquela prova, mas eu me deparei com ela, e o caminho que eu percorri até ali é um caminho de validade, por exemplo, eu estava fazendo interceptação telefônica sobre um crime,
encontrei prova em relação a outro crime. Eu posso validar e aceitar essa outra prova porque o caminho que eu cheguei até ela foi um caminho de validade, ou seja, um caminho lícito, um caminho legal. Então, a teoria do encontro fortuito de provas diz que eu vou sim ter a possibilidade de utilizar essa prova. Aquela história de que atirei no que vi, acertei no que não vi, ou seja, estava buscando uma prova, acabei acertando e encontrando uma outra prova. Então essa é a chamada teoria geral das provas. Nas próximas aulas a gente vai ver as provas em espécie, tá certo? A gente vai conversar sobre as provas em espécie, analisando características de cada uma dessas provas.